Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? STJ, com o TRI em decisões monocráticas, Queiroz, Witzel e Petroleiros, avança na vaga do STF. Nos governos do PT foi criada a lista tríplice para a escolha do PGR, justamente para barrar indicações como a do engavetador-geral da República de FHC. Entretanto, Bolsonaro desrespeitou a lista tríplice do MP para indicar um mais do que engavetador, um advogado de defesa de causas no mínimo imorais. O PT de Lula e Dilma indicaram a maioria dos ministros do STF e, no entanto, as maiores derrotas de Lula e Dilma vieram da Suprema Corte. A maioria dos ministros do STF, indicada pelos petistas, não garantiram a eles nem mesmo a lei. E, segundo Maquiavel, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Tanto que Lula foi preso sem provas por um juiz de primeira instância e em segunda instância, ao arrepio da lei, mas com aval do STF. Dilma foi afastada do governo sem cometer nenhum crime, principalmente de responsabilidade. E como disse o senador Romero Jucá, com o Supremo, com tudo. Moro, que foi o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, prendendo Lula sem provas, líder em todas as pesquisas, na véspera da eleição, ganhou de Bolsonaro o Ministério da Justiça e ainda teve a falsa promessa de ser indicada ao STF. Como disse Lula e Dilma, indicaram o ministro do STF que não lhe garantiu nenhum favor, nem a lei, como escreveu Maquiavel. Lógico que se essa maioria dos indicados ao STF por Lula e Dilma garantisse pelo menos a lei, Lula não seria preso e Dilma não sofreria impeachment. Bolsonaro, além de indicar o PGR fora da lista tríplice do MP, ainda faz chantagem na indicação ao STF. Na disputa pela indicação de Bolsonaro ao STF, temos o ministro da Justiça, André Luiz de Almeida Mendonça, o PGR, Augusto Aras, e o ex-presidente do STJ, João Otávio de Noronha. Pelos maiores serviços sujos prestados, Noronha é o mais forte candidato, pois foi ele que, em decisão monocrática, soltou e colocou em prisão doméstica Fabrício de Queiroz e sua esposa Márcia, e com agravante de que esta era fugitiva da lei. Queiroz era o operador das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro. Queiroz movimentou milhões fazendo depósito nas contas do clã Bolsonaro, inclusive na da primeira-dama, e foi também o ministro Noronha
do STJ, em decisão monocrática, que suspendeu 310 liminares petroleiras que impediam o desconto de no mínimo de 13% dos salários e por 18 anos. Esse desconto nos salários de dezenas de milhares de petroleiros, ativos e aposentados, é por conta de um rombo na Petros. E as liminares se baseiam principalmente no fato de que esses petroleiros nunca foram gestores da Petros e, por isso, não têm que pagar pelo rombo. Ao que parece, existe um conluio criminoso de Noronha com a direção da Petrobras e Petros. Primeiro que essa decisão de suspensão das liminares é de 9 de abril, 9/4 de 2019. E apesar de se tratar de suspensão provisória, que, diga-se de passagem, já dura mais de um ano, a empresa achou por bem ainda transformar o pagamento em vitalício. Assim, a decisão provisória da Justiça para a empresa virou fato consumado. Lembrando que estamos falando em desconto de salários, e para a Justiça, salário é alimento. E foi também esse STJ que afastou por 180 dias o governador do Rio, Wilson Witzel, em decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, e agora por maioria dos ministros da Corte. E todos sabem que o interesse em afastar com toda essa pressa o governador do Rio, agora desafeto do clã Bolsonaro, é porque ele, em dezembro, indicaria justamente o chefe do Ministério Público do Rio, que iria julgar as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Parece que o pleno do STJ é pro forma, pois as decisões são monocráticas. O afastamento de Wilson Witzel, PSC, do governo do Rio de Janeiro, por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, é antidemocrático e inconstitucional. É o que afirmam constitucionalistas, ouvido pelo Conjur, consultor jurídico. E vale lembrar que a Alerj, através de seu presidente, o deputado do PT, André Siciliano, já tinha aberto um processo de impeachment do governador Wilson Witzel, inclusive em vídeo anexo, garantia o direito de ampla defesa ao governador. Mas o STJ, como um autêntico tribunal lavajatista, afastou um governador de estado eleito, sem provas, só através de delação premiada, e ainda denunciou o presidente da Câmara. As evidências contra Witzel são bastante fortes, mas não são maiores que as de Flávio Bolsonaro e principalmente do presidente do país, Jair Bolsonaro, que já soma 50 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Vamos ver se agora, com os membros da Lava Jato em debandada, a começar
pelo procurador Dallagnol, como os ratos a abandonar o barco, o STF impede no nascedouro que o STJ perpetue suas práticas lavajatistas. Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.